Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nos vídeos anteriores, estudamos sobre os conceitos de calor e temperatura. Neste vídeo, daremos continuidade ao assunto falando sobre as fontes de calor. Quando pensamos em fontes de calor, logo nos vem à cabeça coisas que são muito quentes, como o sol, a fogueira ou a lâmpada incandescente. Porém, não necessariamente as fontes de calor devem ser associadas apenas a essas coisas com temperaturas super elevadas. Se relembrarmos os conceitos de calor, que nos diz que calor é energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, podemos concluir que qualquer corpo A que possui uma temperatura maior do que a do corpo B servirá como uma fonte de calor para este corpo B. Por exemplo, se tivermos um copo de água gelada entre uma pessoa e uma fogueira, tanto a pessoa quanto a fogueira emitirão radiação térmica, ou seja, calor, para o ambiente à sua volta, incluindo o copo de água gelada. Porém, é fácil presumir que a fogueira terá uma maior capacidade em relação à pessoa de elevar a temperatura da água gelada. Isso acontece porque a taxa de energia por tempo que a fogueira cede para o copo é muito maior do que a taxa de energia por tempo que a pessoa cede para o copo. Ou seja, embora a fogueira e a pessoa sejam fontes de calor para o copo de água gelada, a fogueira acaba sendo uma fonte de calor mais eficaz. A grandeza física que nos explica essa eficácia se chama potência, e ela pode ser calculada como a quantidade de energia que uma fonte de calor cedeu dividido pelo período que essa fonte atuou. Na física, representamos a energia, neste caso, o calor, pela letra Q, e o período em que ocorreu as trocas de calor entre um corpo e outro como ΔT, já que o T maiúsculo representa a temperatura. No Sistema Internacional de Medidas, a energia é medida em joules, e o tempo, ou seja, o período, é medido em segundos. Apelidamos a divisão de joules por segundo como watts. Isso mesmo, aquele que aparece na maioria dos aparelhos com eletricidade que vemos por aí. Porém, também é extremamente comum encontrarmos o calor sendo medido em calorias. Dessa forma, a unidade de medida da potência deverá ser alguma unidade de energia dividida por alguma unidade de tempo. Por exemplo, joules por segundo, joules por minuto, calorias por segundo, calorias por minuto, calorias por hora e entre outras. Vale lembrar que tanto as calorias como joules representam unidades de energia. No século XIX, o cientista James Joule fez um experimento que relacionou essas duas unidades e chegou à conclusão que uma caloria equivale a 4,2 joules. Dessa forma, dizer que uma fonte de calor opera com uma potência de 200 calorias por segundo é a mesma coisa que dizer que essa fonte de calor opera a 840 joules por segundo, ou seja, 840 watts. Nos vídeos a seguir, entenderemos mais sobre as trocas de calor e o significado de caloria. Espero que tenham gostado. Até a próxima!